História de Esther. Baseada no livro de Esther, capítulos 1 a 10, tradução e linguagem narrativa fiel ao texto bíblico. Há muitos séculos, nos tempos do poderoso Império Persa, existia uma jovem mulher judia cujo nome atravessou séculos, Esther. Seu nome significa estrela, e assim como uma estrela brilha em meio à escuridão, Deus a levantou para brilhar em um tempo de perigo e silêncio, quando o povo de Deus enfrentava a ameaça do extermínio. A história de Esther não começa com milagres visíveis, nem com vozes do céu. Começa no cotidiano, entre palácios, banquetes e decisões humanas. Mas por trás de cada detalhe, a mão invisível de Deus move-se com propósito. O rei e a rainha. Era o tempo do rei Assuero ou Xerxes, que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Em seus dias de esplendor, o rei deu um grande banquete, mostrando sua glória e riqueza. Durante muitos dias, o vinho correu solto e a ostentação era tamanha que até os copos eram de ouro, cada um diferente do outro. No 7º dia, embriagado pela alegria do vinho, o rei ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, viesse à sua presença usando a coroa real, para mostrar sua beleza diante dos convidados. Mas Vasti recusou. O rei se enfurreceu. Aconselhado por seus príncipes, decidiu destituí-la do trono. Assim, o decreto foi lançado, que Vasti não aparecesse mais diante do rei, e que sua posição fosse dada a outra mulher, melhor do que ela. Escolha de uma nova rainha. Passado algum tempo, os conselheiros sugeriram que o rei reunisse moças virgens e formosas de todas as províncias, para escolher uma nova rainha. Entre essas jovens estava uma moça judia chamada Hadassa, mas conhecida como Esther. Ela havia sido criada por seu primo Mardoqueu, pois era órfã de pai e mãe. Esther foi levada ao palácio e recebeu os cuidados do eunuco Hegai, responsável pelas jovens. Ela agradou a todos, não apenas pela beleza, mas pela graça e sabedoria com que se conduzia. Durante 12 meses, as moças passavam por tratamentos de beleza, até que, uma a uma, eram apresentadas ao rei. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada além do que Hegai sugeriu. E quando o rei a viu, achou graça e favor diante dele mais do que todas as outras mulheres. Assim, Esther foi coroada rainha da Pérsia, e um grande banquete foi feito em sua honra. O inimigo se levanta. Certo tempo depois, o rei promoveu Amã, um homem arrogante e ambicioso, ao mais alto cargo do reino, abaixo apenas do rei. Todos se inclinavam diante dele. Todos, menos Mardoqueu, o judeu. Quando Amã percebeu que Mardoqueu se recusava a se curvar, sua raiva foi tão grande que decidiu não apenas destruir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu espalhado pelo império. Amã convenceu o rei com palavras enganosas. Há um povo espalhado e diferente, que não obedece às leis do rei. Se for do agrado de vossa majestade, que sejam destruídos. O rei, sem saber que sua própria rainha era judia, entregou o anel real a Amã, e o decreto foi publicado. Em uma data determinada, todos os judeus seriam mortos, do menor ao maior, em todas as províncias. O império entrou em confusão. Enquanto o rei e Amã se sentavam para beber, Mardoqueu rasgava suas vestes, cobria-se de cinzas e chorava diante do portão do palácio. A decisão de Esther, quando Esther soube do decreto e da dor de Mardoqueu, enviou roupas para ele, mas ele recusou. Então Mardoqueu enviou-lhe uma mensagem com o conteúdo do decreto, pedindo que ela fosse ao rei interceder por seu povo. Interceder por seu povo? Esther respondeu: todos sabem que há uma lei. Qualquer pessoa que entrar na presença do rei sem ser chamada será morta, a menos que o rei estenda o cetro. Já faz 30 dias que não sou chamada. Mas Mardoqueu enviou-lhe palavras que ecoam até hoje. Não imagines que, por estares na casa do rei, escaparás entre todos os judeus. Pois, se te calares agora, de outra parte virá socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi por um tempo como este que chegaste ao reino? Esther então tomou coragem e respondeu:
Vai, reúne todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e, se perecer, pereci, o risco e a fé. No 3º dia, Ester vestiu suas roupas reais e se colocou diante do rei. Quando ele a viu, ela achou graça aos olhos dele, e o rei estendeu o cetro de ouro. Que desejas, rainha Ester? Até metade do reino te será dado. Ester respondeu com sabedoria: se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei. O rei e Amã foram, e no banquete o rei perguntou novamente o pedido dela. Ester, movida pela prudência, convidou-os para outro banquete no dia seguinte. Amã saiu dali orgulhoso, mas quando viu Mardoqueu à porta do palácio, sem se curvar, encheu-se de ira e mandou preparar uma forca de 50 côvados, cerca de 23 metros, para enforcá-lo. O Deus que trabalha no silêncio. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou trazer o livro das crônicas, e ali encontrou registrado que Mardoqueu havia denunciado uma conspiração contra o rei. O rei perguntou: que honra foi dada a Mardoqueu por isso? Responderam-lhe: nada foi feito. Na manhã seguinte, Amã entrou para pedir a morte de Mardoqueu, mas antes que pudesse falar, o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, pensando que o rei falava dele, sugeriu um desfaio com roupas reais e cavalo do rei. Então o rei disse: faz tudo isso para Mardoqueu, o judeu. Amã teve de conduzir o próprio inimigo pelas ruas, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Humilhado, ele voltou para casa, sem imaginar o que o aguardava. Virada divina. No segundo banquete, o rei perguntou novamente: Rainha Ester, qual é o teu pedido? E ela respondeu: se achei favor aos teus olhos, ó rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Pois fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei, surpreso, perguntou: quem é este que ousou fazer tal coisa? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. O rei se levantou furioso, saiu ao jardim. E quando voltou, encontrou Amã prostrado sobre o leito de Ester, suplicando. O rei pensou que ele a estava atacando e gritou: quer ainda violentar a rainha diante de mim. Naquele instante, cobriram o rosto de Amã, e um servo disse: há uma forca que Amã preparou para Mardoqueu. Então o rei ordenou: coloquem-no nela. E assim Amã morreu na forca que preparara para Mardoqueu. Vitória e o livramento. O rei deu a Ester a casa de Amã, e Mardoqueu foi promovido ao cargo mais alto. Mas o decreto do rei não podia ser anulado. Então, com o anel real, Ester e Mardoqueu escreveram um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. No dia marcado, o inimigo esperava o extermínio dos judeus, mas foi o contrário que aconteceu. Os judeus prevaleceram. A vitória foi tão grande que o acontecimento passou a ser lembrado todos os anos como a festa de Purim, uma celebração da alegria, do livramento e da fidelidade de Deus. E Mardoqueu foi honrado diante de todos porque buscou o bem do seu povo e falou a paz a toda a sua descendência, para um tempo como este. A história de Ester é, acima de tudo, a história do agir silencioso de Deus. Em nenhum momento o nome de Deus é citado no livro, mas sua presença está em cada reviravolta, em cada detalhe, em cada noite em que o rei não dorme. Ester não tinha posição, poder ou plano. Era uma órfã estrangeira, vivendo em um império pagão. Mas Deus a colocou exatamente onde precisava estar, no tempo certo, com a coragem certa, para cumprir seu propósito. Muitas vezes, nós também olhamos para a vida e não vemos milagres espetaculares. Vemos portas fechadas, silêncio, medo. Mas Deus continua sendo o mesmo, operando nos bastidores, movendo corações, alterando agendas, virando páginas da história. A coragem de Ester nos ensina que a fé não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar do medo. Ela jejuou, orou
e se apresentou diante do rei, não porque tinha garantias, mas porque tinha convicção. E hoje, o mesmo Deus chama cada um de nós para lembrar que também estamos aqui para um tempo como este. Não é por acaso que você vive neste tempo, nesta cidade, com as pessoas que te cercam. Há um propósito em sua história, mesmo nas partes mais silenciosas. Se você permanecer firme como Esther, Deus pode transformar a ameaça em vitória, a dor em testemunho e o perigo em promoção. Porque o trono ainda é dele. O plano ainda é perfeito. E o Deus que levantou Esther continua levantando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus te colocou exatamente onde estás. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Ative também o sininho das notificações, para não perder nenhum novo vídeo com histórias bíblicas, reflexões e mensagens que edificam a fé. 45 vai estar Exiles em Perder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.